irmãos, que bom estar mais uma vez com vocês aqui, participando do Seminário do Espírito de Profecia. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com o irmão Jairo Dias e o irmão Wellington José. Boa noite. Que estarão, trazendo para a gente o conhecimento da Santa Palavra. E com certeza nós sairemos daqui mais edificados. Nesse momento, irmão, poderia nos levar em oração para que venhamos chamar, clamar a presença do Santo Espírito. Vamos orar. Grandioso Deus, excelso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de, neste momento, abrir a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz falando a nós. Que o Teu Santo Espírito se faça presença e nos orienta, para que nós possamos ter uma compreensão plena. Nós rogamos a Tua companhia em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A todo momento nós passamos por provas. Algumas delas nós vencemos, outras não. E no mundo espiritual não é diferente. Para nós estarmos com nosso Senhor em breve, porque em breve Ele voltará, nós passaremos provações como os nossos discípulos, como os profetas passaram. E hoje, então, o tema do nosso seminário é como testar o profeta. Nós podemos testar os profetas? Mais uma vez, saúdo a você, ao Wellington, a você que nos acompanha. Eu até, ao olhar para a palavra de Deus, vem uma indagação. Nós vimos aí João nos advertindo e o próprio Cristo fala sobre a questão do falso profeta. A ênfase também ao verdadeiro profeta. Então nós vamos perceber que aí tem uma indagação que nós precisamos responder primeiramente. Há a necessidade ou não de testar o profeta? A partir desse momento, sobre a luz da palavra do Senhor, nós vamos desenvolver observações, muitas vezes indagações baseadas no assídios do Senhor, que vai nos mostrar se aquela profecia ela é oriunda ou não de Deus. É interessante que o texto que você acabou de ler, ele termina falando o que não é de Cristo é anticristo. Isso quer dizer contra Cristo. E aí é onde nós temos que ter o cuidado. Como cristãos que buscam crer no assídio do Senhor e aguardam a breve volta de Jesus, que também é uma descrição profética, nós temos que estar atentos para os falsos profetas com as suas profecias, muitas vezes que busca massagear o ego, mas não levam o cristão a um arrependimento, a um preparo para o encontro com Cristo. E aqui
aqui na Santa Palavra diz: provai o Espírito se procedem de Deus. Como é que a gente pode provar os profetas? Eu quero complementar dizendo boa noite a você que está nos assistindo. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, no versículo 15, diz que nós devemos acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Veja só, a própria palavra de Deus aconselhando que nós devemos ter cautela. Com isso, então, entra o que o Jairo já acabou de mencionar. Precisamos sim avaliar o que o profeta está dizendo, se procede ou não com o que está escrito na palavra de Deus. E olha que interessante, velho. Quando você fez a oração, você clamou pela presença do Espírito Santo, para que você, meu amigo, fosse iluminado, para que nós sejamos iluminados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos profetas mostrando no passado acontecimentos do presente e no vindouro com a volta de Jesus. E o interessante, embora 1600 anos os separassem, nós não encontramos nenhuma discordância, seja escrito no Velho, confirmado no Novo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que o mesmo Espírito que os inspirou, e aí, permita-me, um adendozinho. Muitas vezes nós abrimos as Escrituras, clamamos a Deus ao apresentar para alguém: Senhor, nos inspire. Olha que interessante, a inspiração já veio, é a palavra. Agora eu, você, nós precisamos da iluminação, para que ao abrir, ao buscar, e aqui diz, olha, cuidado com os falsos profetas, porque nesse momento, essas profecias, e talvez você tenha tido uma experiência de encontrar alguém e falar assim: olha, eu vou te profetizar que Deus mandou, o que Deus está me mostrando em relação a você. O interessante, que poucas ou quase nenhuma profecia, ela foi dada em relação a uma pessoa. Geralmente envolve o povo de Deus. Mesmo quando foi profetizar o nascimento do Salvador, que ali chegou, mostrou, quando nós vamos em Isaías, falando que o Salvador ia nascer, mas o Salvador de quem? Do mundo, de todos. Não de uma pessoa, quando muitas vezes alguns chegam aí profetizando para a sua ou para a minha vida. Um ponto importante é este que o Jairo está mencionando, Só quero deixar bem claro que um profeta não contradiz o outro. E a palavra de Deus, como ele já disse, de Gênesis a Apocalipse, não há contradições. E na vida do profeta, nós precisamos ver se a mensagem que ele quer transmitir está condizendo com o que a palavra de Deus diz em exaltar o nome de Cristo, de ir adiante no assim diz o Senhor. Isso é válido para nós sabermos se aquela determinada pessoa está contribuindo, está sim falando algo que edifica, que salva, que vai ser benéfico para a salvação da raça humana. E geralmente o Senhor Deus, ele utilizou, o profeta, ou utiliza o profeta para orientar em alguma obra a ser feita, em alguma causa que virá, não é? Ou então uma exortação para que o povo venha se consertar dentro dos princípios que ele já ordenou, que deixou para a tua igreja, que deixou para o seu povo. Então, quando ele vê que existe algo a ser corrigido, porque ele nos ama, ele eleva o seu profeta para a orientação do seu povo.
E sempre foi assim. E olha que interessante, você falando, veio à mente a história do rei Davi, né? Davi, perante a sociedade, estava bem, estava cumprindo o propósito, cuidar das viúvas, tá? Trazer para próximo de si, né? Mas o Senhor deseja salvar todos. E quando a gente vê assim, o Senhor indo até Davi, tá? Davi, com todos os erros, é considerado o homem segundo o coração de Deus. Sim. Um coração sincero, é lógico que proveniente do pecado, tropeçou, como eu tropeço, como você tropeça. Mas o interessante é que o profeta, ele não chegou acusando, ele não chegou desmoralizando a pessoa do rei. E olha que o profeta naquela época, ele tinha autoridade para isso. Mas ele foi iluminado a levar o rei a refletir. Uma das coisas importantes que nós vamos perceber. Muitas vezes, a conduta desse profeta é uma conduta em que ele tem uma moral inquestionável, é alguém que desenvolve a prática do fruto do Espírito em amor, em bondade, em benignidade e todos os outros. Então nós vamos perceber que o profeta chegou, chamou a atenção do rei, levou o rei a refletir para chegar ao momento do arrependimento. Isso quer dizer, né, o que você acabou de colocar, a exortação ao arrependimento, ao reconhecimento e, acima de tudo, a entrega. Porque quando nós vamos lá em Mateus 24:5, e eu convido você a ler esse verso, tá? Está dizendo, o próprio Senhor dizendo, olha, cuidado, que muitos virão no meu nome. E nós estamos vivendo um momento conectado. Eu não sei onde você está nesse momento, mas você e eu temos a condição de estar recebendo mensagem do outro lado do mundo. E quando a palavra do Senhor diz, olha, cuidado, se alguém disser que ele está lá no Oriente, lá no Ocidente, cuidado, porque a vinda do Filho do Homem está profetizada, que Como todo será? olho verá. Mateus 24, verso 27. Assim como um relâmpago que mostra do Ocidente ao Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Muito bem posicionada essa questão, porque a Bíblia nos alerta de falsos cristos, fazendo prodígios, milagres. Nem sempre o fazer milagre significa ser um profeta usado por Deus. Muito bem, aí foi falado aqui, não é? Sobre em nome de quem, não é? O verdadeiro profeta, ele passa no teste quando ele traz a mensagem em nome de Jesus. O verdadeiro profeta, ele confessa que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porém, você chamou a atenção uma coisa. Eu vou botar um pouquinho de pimenta aqui, né? Para arder um pouquinho. Mesmo os falsos profetas vão dizer que é em nome de Deus. Mesmo eles vão apresentar que o Senhor me mostrou. Em nome de Deus, o Senhor me mostrou, mas não em nome de Jesus. E interessante que nós vamos perceber um outro fator nisso daí. Há uma questão de exaltação própria. E aí, meu amigo, minha amiga, muitas vezes o seu líder, o seu amigo, alguém pode ser aos seus olhos, à vista da sociedade, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, ele vem profetizar. E quando essa profecia vem do Senhor, a própria palavra diz que a maior prova é o cumprimento dela. Nós temos a Bíblia Sagrada, que ela, de Gênesis a Apocalipse, é toda verdade. Mas a própria Bíblia nos apresenta a verdade presente. A verdade do momento em que a sociedade precisa. E uma delas é confessar. Ou você precisa ir na presença do Senhor. Você precisa ter a comunhão com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus para que você se torne um instrumento nas mãos do Senhor. E olha que interessante. Muitas vezes eu posso, em nome do Senhor, visitar alguém que está num leito.
eu posso, em nome do Senhor, ajudar alguém que está nas profundezas da miséria humana. Em nome do Senhor. Apresentar a palavra do Senhor. Mas eu não preciso dizer que eu sou profeta do Senhor para mostrar a desgraça que ele está vivendo. E o interessante é que quando nós chegamos no final do ano, quando eu estava estudando esse tema, eu estava lembrando. No final do ano, e aí uma coisa hiper interessante. Quando ocorreu lá Daniel, né, que chegou o momento, Daniel era mágico, ele era mago, ele era profeta, né, porque ninguém conseguiu desvendar os sonhos. Né? Mas qual era o segredo? Aí que está um ponto importante. Quando ele soube, né, ali foi pego de surpresa. Se fosse hoje, vamos dizer, o oficial de justiça batendo na minha porta, batendo na sua porta, você vai ser morto. E ele sem saber. O interessante é que muitas vezes nós não olhamos por esse prisma. Daniel e seus amigos, ele era considerado como se fosse um dos magos. Mas ele, ao saber, ele pediu um tempo ao rei. E quando ele sai da presença do rei, ele não sai, eu vou voltar e vou trazer a interpretação. Mas ele diz, olha, o Senhor, Deus, mostrará, desvendará e te fará saber o que o seu sonho quer dizer. Amém. Dando continuidade, aqui o versículo ainda diz que vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Agora, sabe como vencer os falsos profetas? Mais à frente vem dizendo, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Então, a maneira como nós temos para vencer os falsos profetas é estar em comunhão com o nosso Deus, é conhecer o nosso Deus, é ter intimidade com o Espírito Santo, porque Ele vai nos dar o discernimento se aquela palavra é a palavra do Senhor para nós. Hoje, o mundo está infestado de profecias, não é? Às vezes, profecias que não dá nem para entender a linguagem e fica pelo raciocínio comum. O que a pessoa quiser achar que Deus está falando naquele momento. Por quê? A linguagem não é uma linguagem clara, não é a linguagem terrena, o nosso português claro, o espanhol claro, não é isso? O inglês é uma língua em que não se entende. Então, como é que a pessoa interpreta? Ela interpreta pelo seu conhecimento, pelo que ela acha que está em sua mente. Mas não é assim que diz a palavra de Deus. Um detalhe importante que muitas das vezes a pessoa está querendo um ego, alimentando o seu prestígio, mas na verdade a profecia, como o Jário já mencionou, nunca ela é dada em prol de uma pessoa, de um ser específico. Ela é uma coletividade para um bem-estar maior. O propósito maior é a salvação. Então, como você está mencionando, tem muitas pessoas querendo prestígio para si próprio. E olha, um ponto muito importante. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 19, diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Isso é de suma importância para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma massificação de ideologias, uma massificação de desvalorização dos princípios morais e, acima de tudo, da pessoa de Deus. Tá? Muitas vezes são pessoas boas, são pessoas que dominam bem, como você falou, Deus, nas Escrituras, ele deixa claro que nada vai acontecer sem que antes ele apresente a quem? Aos profetas. Então, ao apresentar os profetas, esses profetas terão a condição de compartilhar.
E o interessante é que quando eu conheço, quando eu tenho intimidade e quando eu passo a experimentar aquilo que as profecias, ou especialmente a profecia da breve volta de Jesus, oferece a mim e oferece a você, o meu desejo é de compartilhar. Sim. E o interessante é que eu observo que nesse contexto todo tem um fator extremamente importante. A profecia nos leva à adoração. E o interessante é que para desenvolver a adoração, eu tenho que estar presente junto ao Salvador. Buscar em nome de Jesus. Não é qualquer espírito. É o Santo Espírito que vai mostrar. E o Santo Espírito, ele pode até nos dar uma informação, uma mensagem que no primeiro momento, por ser uma pessoa leiga, terei dificuldade. Mas a sinceridade do coração, ele vai nos conduzir. Um exemplo disso, né? Hoje nós temos no mundo, né, a pregação do Evangelho. Em alguns lugares, pessoas estão sonhando com a Bíblia aberta. O Senhor mostrando a quem e como ele deve buscar. Isso quer dizer o quê? Que é a sinceridade do coração. O abrir do coração. E aí vem um fator extremamente importante que muitas vezes nós esquecemos. Não só para poder transmitir a mensagem profética, mas também para receber essa mensagem. Eu tenho que esvaziar. Como que eu crendo que sou templo do Espírito Santo, eu clamo ser cheio do Espírito Santo, mas na minha vida tem espaço para o Espírito Santo. E vem de acordo com o que está escrito aqui no versículo 6, não é? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é parte de Deus não ouve. Então aquele que está no Senhor, que tem o Espírito Santo, que vem em nome do Senhor, ouve o que Deus tem para falar. Não usa de exaltação, não usa de soberba, é em nome do Senhor. Fala o que o Senhor Deus ordenou, anunciou, revelou. Ele não fala de si. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que pratica o quê? As profecias. Então, meu amigo, você não pode sair daqui sem antes clamar a Deus que o capacite para você ouvir, ler e praticar as coisas, as profecias contidas na palavra do Senhor. E o detalhe é nós esvaziar de tal forma que deixar a palavra nos instruir. Há muitas pessoas que querem ouvir a profecia que cabe de acordo com seus interesses. Não, isso está favorável, está bom, então eu vou aceitar. Aquilo que não está lhes agradando, as pessoas não querem dar ouvido. Mas a palavra de Deus, ela é toda a verdade, e nós que temos que nos adequar à palavra, e não a palavra a nós. Então, diante dos fatos, a Bíblia nos orienta a estarmos com os olhos abertos, ouvidos atentos, cuidando para não sermos enganados. E o próprio Cristo nos advertiu que muitos serão enganados. Por quê? Porque não examina. E então, a palavra de Deus nos diz: examinai as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna. Você e eu temos o dever de ler, de examinar, de buscar conhecimento dentro da palavra de Deus, deixar que ela nos instrua. Não querer colocar os meus interesses na palavra ou amoldar a palavra ao meu estilo de vida. Eu preciso, pelo poder do Espírito Santo, me deixar ser moldado pela palavra. Amém. Eu, só complementando aqui, um ponto que nós não podemos esquecer.
nós estamos vivendo o pós-modernismo. E nessa mudança pós, estamos vivendo um momento neoliberal, aonde falsos profetas estão apresentando uma reformulação da palavra do Senhor. Em todas as épocas, no passado, no período moderno, no período contemporâneo e o pós-moderno que vivemos, cada vez que você for à palavra do Senhor, em busca de uma mensagem, em busca de um consolo, de um conforto e, acima de tudo, de mensagem de esperança baseada nas profecias bíblicas, você vai perceber que ela está atualizada. No entanto, meu amigo, não permita que ideologias, profecias pós-modernas venha alcançar o seu coração dizendo que a palavra do Senhor está ultrapassada. A palavra do Senhor está atualizada para atuar na vida de todo aquele que busca o Senhor como seu Salvador. Nesse momento, nós vamos encaminhando para as considerações finais, mas nós já queremos agradecer mais uma vez esse momento de estar com você, lembrando que ao terminar de assistir esse seminário, você responda ao formulário e ao final você poderá ganhar um lindo presente. O maior deles, é claro, que é o esclarecimento, não é? O conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Então, nesse momento, meus amados irmãos, sintam-se à vontade para trazer um pouco mais, né? Finalizando essa nossa conversa de hoje. Como o ponto principal do estudo da palavra de Deus é conhecermos qual é a vontade de Deus, e ao estudar eu percebo que o maior desejo de Deus é salvar a raça humana. Para isso Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou para a salvação dos seres humanos. Cabe a você e a mim se predispor para a salvação. Se eu não aceitar a palavra de Deus como ela é, eu estou me negando. E a palavra de Deus nos adverte contra os falsos ensinamentos que querem dizer, como já disse, querem menosprezar a palavra de Deus. Eu não posso negar a palavra de Deus em momento algum. Você e eu precisamos estar atentos. E Jesus disse que quando ele vier, todo olho verá. Não será aqui ou acolá. Todos veremos. Precisamos estar atentos aos ensinamentos da palavra de Deus. Além de estar atento, olha que interessante. Paulo, ele era um viajante, né? Isso porque ele tinha um problema. Eu imagino que esse problema perturbava muito ele. Mas ele estava sempre em viagem. E uma dessas viagens, né, e aqui cabe bem, ele foi a Bereia. E ele comparou os bereanos com outros tipos de cristãos. Nós vivemos um momento em que as ideologias cristãs têm se multiplicado. Especialmente no período pós-pandemia, a igreja dos desagrejados tem se multiplicado. A igreja do eu sozinho, olha que interessante, eu sozinho, né? O choque de ideia, tem se multiplicado cada dia. Pessoas entendem que não necessitam de igreja. E eu quero dizer para você, igreja não salva. A salvação está em Cristo Jesus, somente pela graça. Mas Paulo convida você hoje a ser um bereano. E sabe o que os bereanos faziam? Eles não acreditavam no assim diz o pastor, no assim diz o padre, no assim diz o ancião, no assim diz o presbítero, o diácono, ou quem quer que seja. Mas eles iam na fonte para ver se aquilo que estavam falando estavam de acordo com o assim diz o Senhor. E eu te convido, nesse momento, a se fazer ou a se tornar um bereano, examinando as Escrituras, porque são nelas que encontramos a verdade contínua no passado, nos trazendo esperança no presente e, acima de tudo, nos preparando para um futuro celestial ao lado do Senhor.
Amém. Amém. Então, em breve nós voltaremos com mais um tema. Se você tem alguma pergunta, mande para nós. Nós vamos buscar nas Santas Escrituras a resposta e você vai ser edificado. Então, até breve. Muito obrigada, meus irmãos. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Deus abençoe. Obrigado.